Meus amados irmãos, paz do Senhor para vocês, para mais um vídeo aqui no canal, graças a Deus. E vim aqui deixar uma mensagem. Novamente é apenas um versículo, só que eu acabo falando bastante, espero que isso não seja ruim. Então, não acho que a mensagem de hoje vai demorar muito, apesar de ser uma mensagem extremamente forte, muito forte. E o Espírito Santo vem tocado ela no meu coração há algum tempo. E agora eu quero passar para vocês porque realmente essa palavra falou comigo de um jeito extraordinário. E eu creio que o Espírito Santo também falará com vocês. A palavra se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se sua Bíblia estiver aí do lado, aproveita, acha e leia comigo. E leia em si o capítulo 2 porque é muito lindo. Assim como a carta inteira, as duas cartas para Timóteo e a Bíblia, né? Mas o versículo é o 13, capítulo 2, que assim diz: Mas se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meus amados, o quão forte é essa verdade dita por Paulo a Timóteo. Vamos lá, meus irmãos. Sejam sinceros consigo mesmos. Principalmente sejam sinceros para Deus. Quantas vezes nós erramos, pecamos, somos infiéis? E antes de sermos de que Jesus, também éramos infiéis. Caso você teve uma conversão e não nasceu em um berço cristão, ou nasceu em um berço cristão e se voltou para Cristo depois. Todos nós passamos por aquele processo de transição. Então, mesmo quem não passa por esse processo, nós pecamos. Isso é uma realidade ruim, mas é a verdade. Enquanto vivermos nessa terra, nossa carne é inclinada para o mal, e até o mais santo que vive hoje e que vai viver, vai pecar. Tirando, óbvio, Jesus, porque ele foi o único homem e eternamente será o único homem que não pecará. Mas sobre nós, que somos descendentes de Adão e Eva, estamos destinados a pecar. E quantas vezes já pecamos? Meus irmãos, eu me voltei para Jesus no início de 2025. Lá para fevereiro, na verdade. Então, sim, vou fazer praticamente um ano que eu realmente estou servindo a Deus. E quantas vezes nesse ano eu errei e errava por longo tempo, não via meu próprio erro e continuava no pecado. E aí quando eu percebi, eu me amargurava. Mas tantas vezes eu acabo só me arrependendo por sentimento e não de verdade. E eu continuo caindo e voltando, caindo e voltando. Irmãos, isso é uma coisa que acontece com muitos. E aconteceu comigo. E muitas vezes acontece, infelizmente, isso é normal. E Deus não se agrada disso. Lógico que não. Claro, primeiro porque Deus é santo. Somos morada e templo do Espírito Santo, devemos agir como Cristo agiu e buscar seguir os ensinamentos de Deus. Porquanto ele morreu por nós em forma humana, se despindo de sua glória, para que venhamos a ser filhos dele, redimidos pelo seu sangue. Então, se você pecou, essa é a primeira coisa que eu te falo nesse vídeo. Se arrependa. Deus vai te perdoar independente do seu pecado. Basta você se arrepender de verdade. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que aí você estaria negando o perdão de Deus, você estaria negando simplesmente Deus a todo momento. Então, se você quer essa busca com Cristo ainda, você não blasfemou. Então, vai e se arrependa, porque Deus vai te perdoar. Porém, eu acabei de falar para os irmãos sobre aquele negócio, cai e volta, cai e volta. Talvez vocês estejam nessa situação e estão desesperados, não sabem o que fazer, assim como eu estive por muito tempo. Mas, meus irmãos, Cristo me mostrou uma coisa. Meus irmãos, se somos realmente filhos de Deus, Ele vai querer a gente de volta.
Não porque nós merecemos, porque somos pessoas boas, até porque até nossos atos bons vêm de Deus. Então, entendemos isso, que Cristo quer a gente, simplesmente porque Ele amou a gente. Ele morreu por você e por mim. Vocês vão ouvir barulho de moto que eu tô do lado da rua, sinto muito. Me perdoe de verdade, mas, como está dizendo, Cristo morreu por nós porque Ele simplesmente nos amou. Ele decidiu amar a mim e a você. Então, não é porque você não peca, ou que você continua pecando, melhor dizendo, que Ele vai parar de te amar. O amor dele é incondicional. Se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é remido no sangue de Jesus Cristo, você é salvo, você é perdoado, basta você se voltar para Ele. Se eu sou salvo, independente de tudo, se eu aceitei Jesus Cristo, eu vou poder continuar pecando? Não. Isso é claro, isso é lógico, porque quem mora na gente é Deus, é o Espírito Santo. E se a gente ficar pecando, o nosso pecado nos afasta de Deus. Então, viver em constante pecado, você vai se afastar completamente. E convenhamos que não tem como você viver para Cristo se você está longe dele. Então, uma vida salva, uma vida para Deus, não significa uma vida sem pecado. Mas é uma vida que você sempre se arrepende daquele seu pecado e não vive para Ele. Mas se você está vivendo, talvez nem seja porque você queira, que na minha situação eu caía e voltava. Mas eu não queria isso, é lógico. Eu queria estar completamente bem com Cristo. E muitas vezes eu ficava desesperado e ansioso, não sabia o que fazer. Mas, meus irmãos, um dos primeiros pontos, que é o que eu vou falar aqui, esse ponto dói um pouquinho. Igual doeu pra mim, não vou mentir. Mas é verdade. Meus irmãos, a gente precisa parar com isso. Esse cai e volta não agrada a Deus. Sim, não agrada porque Ele não quer ver a gente mal. Deus é tão bom, mas tão bom, que o desejo dele é pleno e bom para nós, sendo nós apenas humanos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não merecemos a sua graça. E até mesmo o que é o melhor de Deus para a gente, às vezes dói em nós. Mas o querer dele é pleno e reto para a gente. Então entendam isso, o querer de Deus é bom. Então ele se magoa em ver você em pecado. Ele se magoa em ver você indo para o inferno. Ele se magoa em saber que você não está conseguindo vencer o pecado. Mas o único jeito de você vencer o pecado é voltando para o seu foco. Então qual é esse primeiro ponto? Se levanta e olha para Jesus. E para falar bem a verdade, poderia somente ser esse ponto, porque é esse ponto que te faz levantar. É difícil, mas é a verdade. Meus irmãos, Paulo escreveu que estamos numa corrida da fé. E sim, é uma corrida árdua, como eu falei no último vídeo sobre isso. Viver é Cristo, é difícil, é muito complicado, mas temos que demonstrar nosso amor e nossa gratidão e nossa devoção por aquele que tudo fez e tudo é. Deus é simplesmente tudo. Não devemos buscar a Deus pelas bênçãos, pelas dádivas, mas sim por quem Ele é, pelo sacrifício que Ele também fez por nós. Então, olha para Jesus. Nessa corrida estamos correndo até o dia em que Jesus nos levar, ou morreremos. Se Deus quiser, Jesus voltará antes da minha morte. Mas só Ele sabe. Mas, voltando ao assunto, nessa corrida é uma corrida difícil e haverá tropeços. E talvez você esteja nessa de se levantar um pouquinho, mas cair. Se levantar e cair. Mas o segredo para sair disso é você justamente olhar para a linha de chegada. E o que é a linha de chegada? Cristo. Nessa corrida você está correndo arduamente para viver a imagem e semelhança e para Cristo. Você agora é o tabernáculo de Deus, vamos dizer assim. Você é a casa dele. Você tem que viver como Deus quer. Você tem que se deixar guiar por Ele. Então, mesmo que caia, se levanta e olha para Cristo. Simplesmente vai e se entrega para Deus. Derrama seu coração. Mas não pode ser só sentimento, porque sentimento não muda ninguém. Então é esse o levantar e o olhar para Cristo. Como você vai sair desse pecado? Se levantar, se decidindo
se levantar. Se a tentação vir, corta. Se tá começando a fraquejar, ora, escuta um louvor, olha pro seu foco. Tá começando a fraquejar, não sabe o que fazer, olha pro seu foco. Lembra que você está fazendo isso por amor àquele que morreu por ti. Está fazendo isso de gratidão por aquele que te reconciliou com Deus. Quando nada podia te salvar, Ele te salvou e te reconciliou com aquele que nos criou. Deus é soberano, digno de toda honra, glória e louvor. E Ele mesmo assim é um ser perfeito. Podendo Ele só nos jogar fora, Ele decidiu nos amar e nos fazer seus filhos. Então, meus irmãos, eu sei que é difícil, sei que parece impossível, mas quando você confia em Deus, tudo dá certo. Dê esse passo de levantar-se da corrida. Tá bom, você caiu, tudo bem, é ruim, mas se você se arrepender, vai estar tudo certo. E o que é o arrependimento? É você decidir mudar. Então, são esses praticamente os 3 passos para você sair desse cai e volta, cai e volta. O primeiro de tudo é olhar para Cristo. Porque é Ele o seu foco, você está fazendo isso por Ele, você é dele e você tem que viver para Ele. Então se lembra que você está fazendo isso por aquele que morreu, por aquele que te amou primeiro, por aquele que é soberano. E mesmo sendo soberano e podia nos jogar fora, decidiu nos enlaçar com laços de amor, morrer por nós, nos redimir. E Ele te ama e te quer no céu junto dele. Deus é muito bom, irmãos, de um jeito que não dá nem para expressar. É muito maravilhoso Jesus, gente. Então, olha para Jesus. Segundo passo, se arrependa. O arrependimento não é remorso, claro que isso faz parte, mas o foco não é o sentimento. Nada na nossa vida tem que ser sentimento para Deus. Tem que ser ação, tem que ser uma decisão. E é exatamente isso, o arrependimento é uma decisão de não voltar para aquilo que você caiu. Mas eu não consigo sair, não sei, da pornografia. Gente, corta todos os meios possíveis. Quando o sentimento ruim vir, coloca um hino para ouvir, vai ler a Bíblia, ou faz o melhor nessa situação, na minha opinião. Ora, se ajoelha e fala: Pai, a tentação tá vindo, eu sou fraco, eu sou falho, me dê força para conseguir vencer isso. E aí você vai, você ora. Jejum é muito bom, tá? Jejum é muito bom para vencer. Você vai ler a Bíblia, foca em Cristo, porque você está fazendo isso por Ele. E quando você faz por Ele, você lembra que tudo isso é por amor e gratidão àquele que fez tudo por você, sendo soberano. Sendo soberano, Ele fez tudo por nós. Sendo Deus, Ele se fez humano, sofreu e morreu, se fez pecado, para que hoje houvéssemos vida eterna para nós. Então, foca em Cristo, se arrependa, e arrependimento é mudança. Então, corta tudo, foca em Jesus, decida mudar, dê passos pequenos. Talvez a luta seja difícil demais, mas dê passos pequenos. E é esse o terceiro ponto, se levante. Meus irmãos, caído não vai dar em nada. E Jesus quer te ajudar, mas você precisa agir também. Então, mesmo que seja com passos pequenos, faz como eu faço. Muitas vezes, eu confesso, eu estou passando por momentos complicados. Estou passando por essa situação que eu estou gravando esse vídeo. Eu estava muito nisso, de cair e voltar. Mas, quando você está em momentos difíceis, faz justamente isso que eu vou falar agora. Dê passos pequenos, mas passos com fé e de todo o coração. Você está fazendo para Cristo e é por Ele, é para Ele. Então eu vou focar nele. O arrependimento envolve mudança. Claro que se você caiu de novo, se arrepende de verdade, decide mudar de verdade. Então é isso, irmãos. Olhem para Cristo. Decida mudar. E avance, mesmo que com passos curtos. E o que tudo isso tem a ver com o título do vídeo? Só acabou chegando agora, sinto muito. Mas, na verdade, o título do vídeo foi falado em praticamente o vídeo inteiro. Quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Quando a gente peca, quando a gente erra,
Ele permanece nos amando, Ele permanece conosco, Ele nunca nos deixa. Ele está do nosso lado sempre. E Ele quer nos ajudar, porque Ele não é um Deus, Ele não é um pai ausente, Ele é um pai presente que quer você por 100%. Então se entrega 100% para Deus, 101%, deixa Ele tomar conta de tudo. Deposita a sua pouca fé nele, sua pouca confiança nele. Dê pequenos passos, mas demonstrando amor e gratidão por quem Deus é. E mesmo com esses pequenos passos, Deus vai te ajudar. E você vai vencer isso para a glória e honra do nome dele. Então, se firme. Deus é fiel quando você não é fiel. Quando eu não sou fiel, Ele continua te amando. Ele continua do seu lado. Ele continua te chamando de filho. E Ele quer restaurar a gente. Ele quer fazer a gente totalmente íntimo e ter a gente uma vida plena e agradável. E a vida plena e agradável para Deus é uma vida boa pra gente, mesmo que envolva lutas, que envolva negar coisas, é uma vida boa. Deus quer essa vida boa pra gente, não só no céu, mas aqui também. Então, enquanto você vive, Ele quer te dar uma vida abundante, como diz na Bíblia. Mas você tem que focar nele, porque quando o seu foco está em Jesus, você percebe que é só Ele que você precisa. E é isso que temos que entender. Só precisamos de Jesus. Falo nós porque também serve para mim tudo que eu prego. Tudo que eu prego é tanto para vocês quanto para mim. Então que venhamos nos firmar. E sempre que você estiver prestes a cair, ou quando você lembrar de tanto que você já caiu, não fica se remoendo em culpa. Decide mudar e se lembra que Cristo, que Deus, mesmo vendo o seu pecado, Ele não para de te amar. Lembra que Deus, que Jesus está velando por você lá do céu, te chamando de filho, querendo você do ladinho dele o tempo inteiro. Ele é fiel quando nós somos infiéis. Então que busquemos ser fiéis a Ele e busquemos demonstrar o nosso amor e gratidão por aquele que tudo é e tudo faz por nós. Espero que a palavra tenha tocado um pouco no coração de vocês. O vídeo acabou ficando meio longo, mas mesmo que saia um pouco do tema, na verdade estava bem entrado no tema, mas glória a Deus, irmãos. Que essa palavra tenha falado com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.